Agora estamos aqui, né? Novamente, com a cara lavada, com a cara de safada. Depois de 2 meses, eu acho que são 2 meses, gente. Que, tipo, acho que é o 1º de março, não foi? Alguma coisa assim que a gente gravou o último episódio. Faz um tempinho. Um tempinho, então. Vocês lembram o nome da gente? Vocês lembram o nome da gente? Tem tanto tempo que a gente não grava que. Bora esclarecer, bora deixar levar. O assunto hoje é um assunto babadeiro. E claro que eu estou aqui com elas, né? Que vocês já conhecem. Não sei se vocês lembram. Nem eu tava lembrando o nome da gente mais. Fala oi aí, gente, pra eles. Oi! E aí, gente? Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre relacionamentos fracassados. Ao todo, né? Tipo, a gente só tá gravando e tá deixando só fluir. Então, gente, se a gente falar algum nome, alguma coisa assim, pelo amor de Deus, não processa a gente, entendeu? Deixa a gente só ser feliz gravando. Vamos mudar o nome de algumas pessoas pra não dar ABO, né? Isso. Trocar nome de pessoas. E hoje tá um dia assim chuvoso, a gente tá aqui comendo um cookie, tomando um guarazinho, sabe? Um guaravito, um guaratom. E só vamos levar. Então, já estamos demorando demais, vamos ao episódio de hoje. Tá, vamos começar agora, vamos falar. Vamos só deixar fluir. A gente não sabe nem mais como grava, a gente vai só deixar o coração dizer. É um bate-papo. Entendeu? Eu tava vendo assim no TikTok outras vezes, porque o TikTok agora virou a rede mundial. Acho que superou o Instagram, superou o Twitter, que agora é o Twitter X, entendeu? Então, eu tava vendo muitas coisas e uma coisa que eu achei absurdo, gente. Que eu vi de uma mãe, ela tava segurando o bebê, o vídeo que ela tava gravando, e ela falando sobre como é o relacionamento dela com o enteado dela, o filho do marido dela. E que ela tava, tipo, botando várias regras de que o filho do marido dela não pode fazer na casa dela. Então, tipo, eu tava falando, tem relacionamentos assim que, tipo, na minha visão, se você tem um marido que tem filho, você tem que aceitar você tá sendo galo, a galinha vai aceitar os pintinhos também junto. Então você tem que tratar o filho dele como se fosse seu filho também. Não é porque você tem um filho com ele que outro filho com ele que você tem que desmerecer o relacionamento dele. O filho dele com outra pessoa, até porque a criança não tem nada a ver. Entendeu? E ela tava botando regra de que o filho não podia fazer, que não podia. Eu acho muito absurdo, porque muitos homens, muitas mulheres também, mas muitos homens aceitam que a outra pessoa imponha regra em cima de seu filho. Claro que tem que ter Limites. a resolução, os limites, mas tem que ter um pouquinho de noção também das coisas, entendeu? Vocês têm o que assim na mente sobre essas coisas assim? Porque é daí que a gente vê quem é quem. Eu gosto de saber assim. Na minha opinião, eu acho assim que primeiramente você tem que conversar com o seu parceiro. Tipo assim, exemplo, se a criança tiver uns 7 anos, vai ter momentos que ela vai ter que começar, olha, eu acho que seu filho, né, não pode fazer isso, eu posso, ela tem que pedir ainda permissão, porque ela não é a mãe. Entendeu? Ela pode falar assim, se ele por acaso ter uma malcriação, eu posso botar de castigo? Ou eu posso tirar o celular, posso proibir alguma coisa? Não é simplesmente ela ir lá e fazer, porque tem vezes que o pai ou a mãe não gostam desse tipo de atitude. Se fosse meu filho, Eu também não gosto, não. fosse meu filho, eu e ela a gente ia se embolar, porque nada de chegar a querer botar no filho como o pior de todos, por quê? Se fosse ao contrário, fosse a mãe do filho que ela tá querendo oprimir, fosse pra casa da mãe, da outra, ele tivesse com a outra, ele fosse pra lá. Ela ia gostar que a mãe dele fizesse tudo o que ela tá fazendo com o filho do menino? Não. Do rapaz? Não. Entendeu? Tem que pensar essas coisas também. Não é aquela coisa de tipo, eu vou tomar o celular, na minha opinião. Vou tomar o celular, vou fazer, vai acontecer. É aquela coisa de chegar assim e falar assim, olha, como eu não sou mãe, não vou tratar mal, porque eu não quero que ela trate meu mal. Mas como você é o pai, você tem que ter uma rédea, tem que explicar um pouquinho mais a ele. Não quero que ele fique oprimido aqui na minha casa, quero que ele se sinta em casa também. É aquela coisa que eu acho assim. Você já viram alguma coisa assim, tipo, forte também de relacionamentos que vocês já tiveram, ou que vocês já viram de algum amigo, ou que vocês já viram em algum aplicativo absurdo como essa? Porque eu achei um absurdo isso. Do jeito que a mulher falou. Se vocês forem no TikTok verem, tem tanta gente acabando falando nos comentários, e era por ser uma das pessoas. Eu esqueci de comentar, que ela é ridícula. Vocês já tiveram alguma coisa assim? Eu acho que não. Acho que eu só presenciei assim por internet mesmo, ou assim, pessoas tendo esses relatos assim, amigo. Mas acho que presenciar uma coisa dessas, eu acho que eu nunca presenciei. Até porque eu acho que eu não tenho muitos amigos que têm um filho, entendeu? Ou parentes assim que tenha. Quer dizer. Não, até que tem. Minha tia, ela é casada com
o marido dela, ela tem um filho com ele, só que ele tem um filho fora do casamento, mais velho, que é o do primeiro casamento dele. E ele já é adulto, as coisas. E ele convive com o pai e com a minha tia, que é a madrasta dele. Só que ela sempre tratou ele com respeito, ele também sempre tratou ela com respeito e tudo. Só que eu acho que ela nunca teve esse tipo de reação de, vou proibir alguma coisa. Porque tem gente que tem senso, né? Um pouquinho de senso. Exato. Eu fico pensando como eu me sentiria, entendeu? Se eu fosse a enteada. Eu me senti muito... Eu não ia admitir, eu sou assim, eu não admito que outra pessoa que não seja meu pai, minha mãe... Queira dar ordem na gente. Dar uma Eu também ordem. acho Eu absurdo. também não ia aceitar, não. Eu não aceito, não. Se minha mãe tivesse separado do meu pai, e meu pai tivesse separado da minha mãe, eles tivessem outros relacionamentos e a mulher dele ou o marido dela quisessem mandar em mim, eu não ia gostar, não. Quando minha mãe se separou de meu genitor, que cada um foi viver sua vida, né? Quando ele tava fazendo o papel de pai, que ele queria ter minha presença no lugar dele, no mesmo local que ele, que foram poucas vezes que eu e ele, a gente teve alguma coisa assim, que a esposa dele tava no mesmo local. Uma vez só que a gente viajou pra Salvador, foi pro shopping, que ela tava, eu tava já na cabeça de tipo, se ela me tratar mal, eu sempre fui assim de tipo, se ela achar que porque ela tem um filho com ele, ela vai dar uma de dona de tudo, vou botar ela no lugar De dona dela. de você? Isso desde pequena eu já tava com isso, mas não, ela foi super tranquila. Acho que ela tinha até medo, sabe? Acho que ela tinha até medo, porque ela sabe muito bem quem sou eu. E acho que ela sabe muito bem quem é minha mãe. Porque, tipo, apesar eu tenho uma coisa pra mim. Todo mundo é doido, mas é um doido que tem juízo, sabe? Então ela tinha muito isso. Então ela nunca me tratou mal, até porque a gente não se via muito. Mas nem das pouquíssimas vezes, se foram 3 vezes, foi muito, que eu estava no mesmo ambiente. Ela sempre me tratou muito bem, sempre me tratou muito tranquilo, sabe? Muito assim, nunca, não como se eu fosse filho dela, mas Tipo, como se eu fosse Aquela coisa, quero uma água. bem assim, sabe? Tá tudo bem, tá aqui alguma coisa. Bem assim. E não, eu não me sentia como visita. Ela não me tratava como se eu fosse visita. Era como se eu fosse uma pessoa que não tem muita intimidade com ela, mas estou vivendo com ela, sabe? Muito bem assim. E pra mim tem que ser assim. Não precisa ter uma relação ótima. É só cada um respeitar o seu lado, saber que o filho também tem sentimento, é uma pessoa, e não é porque você não é seu filho que você tem que tratar mal. Tipo assim, só de ver como a pessoa trata o filho de com quem ela está, já mostra como ela é, entendeu? Tipo, na verdade não, no geral, de você tratar a criança mal, sem motivo nenhum, já mostra como você é ridículo, sabe? Assim, por exemplo, eu lembrei de um caso agora, que não é nem questão de enteada, eu não tava nessa posição de enteada, mas minha mãe tinha, vamos dizer, 3 pessoas, a minha mãe, um cara lá, um vizinho nosso, e a esposa desse cara. E aí, a esposa desse cara tinha ciúme, ela era paranoica, tinha ciúme dele com minha mãe. Tem muito disso. E eles nunca tiveram nada, sabe? Mas ela era paranoica, ficava com ciúme, que sei lá o quê, porque ele gostava muito de minha mãe. E ele gostava muito de mim também, tanto que ele falava que eu era filha dele. Enfim. Aí, essa mulher tinha uma raiva de minha mãe incalculável, sem motivo nenhum. E aí teve uma vez que eu lembro que eu fui pra casa dela e tava outra vizinha lá com os 2 filhos delas, um filho pequeno e tal, assim. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, eles deviam ter 6, alguma coisa assim. Aí essa mulher, que tinha esse negócio com minha mãe, ela tava fazendo cachorro quente. E eu tava lá sentada com as outras 2 crianças. E aí ela, quando terminou o cachorro quente, colocou o cachorro quente para as 2 crianças, mas não colocou pra mim. Por quê? Por causa da raiva que ela tinha de minha mãe. Entendeu? Você perguntou cadê o meu cachorro? Não, eu fiquei muito envergonhada. Eu fiquei muito envergonhada tipo, eu fiquei com muita vergonha, eu não conseguia levantar, não conseguia fazer nada. Tipo, entendo, amiga. Sabe? Tem certos tipos de situação que a gente... constrangimento, sabe? Fica travado, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia é fazer eu não sei o que é fazer. Ô, mulher, eu ia fazer um auê. Meu Deus. Mas eu também já passei por isso. hoje com o guarda-chuva. Não, eu vou aproveitar que eu tô aqui. Como eu falei no começo que hoje tá chovendo, gente, tava vindo eu e Laura gravar aqui na casa de Amanda. Eu tava com o guarda-chuva novo de meu avô. A mulher bateu nesse guarda-chuva com o guarda-chuva dela. O guarda-chuva, hoje em dia não faz mais guarda-chuva como antigamente, né, que resiste. Ela bateu, soltou o negócio. Eu fui, gritei na rua. Falei, você tá louca? Mulher, eu fiz um auê na rua. Falei, você tá louca? Não tá vendo o guarda-chuva aqui, não? Ela parada me olhando. Aí ela falou, eu não vi, não. Aí eu falei, você tá cega? Não tá vendo o guarda-chuva aqui, não? E se agora quebrasse?
Entendeu? Eu nem vi que tinha quebrado. Eu falei, se quebrar, foi quando você apagar outro, eu ia pegar você pelo braço e ia levar pra você comprar outro. E ela, eu não vi, não pedi desculpa, não pedi nada, só virou as costas e foi. Mulher, eu ia falar assim, ei, pegava assim o braço dela. Mulher, eu fiquei tão assim, sem reação de que ela só virou e foi embora, que eu só fiquei assim, parado e falei, olha, pra eu não grudar nela aqui, pra eu não ir preso, eu vou embora. Mas voltando pro episódio de hoje, eu também já passei por uma coisa assim, amiga, como você. Eu fui com minha própria tia, a irmã de meu genitor. No começo, quando minha época rebelde, eu contei essa história a vocês já, mas eu vou contar aqui pro povo. E falaram também que ela não tava no dia que eu contei essa história a vocês. No começo da minha época rebelde, eu fui morar na casa da minha avó. Porque lá eu tinha mais liberdade de ser eu. Eu achava. No começo, tava tudo tranquilo. Mas depois de um tempo, essa minha tia, que dos 3 filhos de minha avó, ela é a única que tá morando lá ainda, ela começou a pegar, tipo, ranço de mim por nada. E ela queria, porque queria... Eu fazia as coisas de casa, eu lavava... Eu lavava o prato, lavava as coisas que minha avó pedia. Eu varria a casa que minha avó pedia. Tudo que minha avó pedia, porque a dona da casa pra mim era ela. Então, sempre quando eu visse também alguma coisa suja, eu ia lá e limpava. Nunca ficava assim prostrado, não. Entendeu? Mas ela queria que eu fizesse mais. Ela já não fazia muita coisa. Mas ela queria que eu fizesse mais. Ela queria que eu lavasse as roupas dela, as calcinhas sujas e as cuecas sujas dela e do marido dela, que morava lá na casa de minha avó. Ainda moram lá. Ela queria que eu fizesse isso. E eu, como sou eu falei com ela, você que é uma mulher já velha, não tá lavando sua própria calcinha que lava a minha avó, você acha mesmo que eu vou lavar sua calcinha suja e a cueca suja do seu marido? Pronto. Aí foi o estopim pra ela começar a me perturbar. Todo dia ela chegava do trabalho dela, inventava que eu tava usando droga, inventava que eu tava bebendo, inventava que eu tava até me prostituindo, eu acho que ela tava inventando já. Todo dia inventava uma coisa diferente. Um dia ela disse que eu estava usando maconha. Outro dia era que eu estava bebendo uísque. Outro dia que eu não sei nem dinheiro. Eu não tinha nem dinheiro pra comprar água nessa época, porque meu Deus, ficava com minha mãe, eu tava com a minha avó, não tinha como ficar pegando direto dinheiro. Imagina pra pegar pra comprar uísque, pra ficar usando maconha, pra ficar usando pó. Não pode nem usar essas palavras aqui. Vou usar o linguajar dos LGBT. Pra ficar usando, pra ficar se colocando, pra ficar usando gel, entendeu? Pra ficar usando talco barra, essas coisas tudo assim, tem que falar no linguajar. Ela inventando isso tudo. E isso minha avó acreditando. Aí, gente, teve uma discussão assim, então não vou nem me aprofundar muito, porque senão eu gravo um episódio só contando essa história. Mas chegou que teve uma discussão entre ela e minha mãe, e que minha mãe só avisou, minha mãe só falou com ela, você vai ter filho um dia, você vai saber como é bom uma pessoa ficar inventando coisa de seu filho. Você vai saber como é ter um filho e as pessoas levantarem falso contra ele. E dito e certo que agora ela tem um filho, entendeu? E agora uma mosca não pode nem passar na filha dela de tanta coisa que ela é. Mas é bom que ela tem filha, agora ela vai saber como é uma pessoa levantar falso contra ela, contra ela levantou os porque isso é coisa séria. Principalmente entendeu? se a filha dela no futuro for danada. E vai ser. Eu espero que seja. Vai ser, porque Deus é pai, não é padrasto, amigo. É minha prima, é criança, quando ela vem, mas ela vai pagar pela língua dela. Vai, porque tudo que ela fez Os comigo, filhos amiga. Vão pagar os pecados do pai. Tudo que ela fez comigo, amiga. Eu contei assim por cima. Mas, gente, é sério. Foram tempos que era sombrios pra mim, sabe? Viver naquela casa. Que tem 5 anos, 6 anos que eu não vou lá. Que eu falei com minha avó nessa briga que teve. Falei, se você tá apoiando ela, eu não venho mais aqui. Ela não levou fé. E eu sou a pessoa de falar e fazer. Eu não tenho essa coisa comigo. Se eu falar uma coisa que eu vou fazer, a pessoa não levar fé, eu faço. E tô até hoje. E hoje em dia eles ficam correndo atrás de mim na rua. Quando me vê, entendeu? Ficar querendo falar comigo e eu humilho todos eles. 10 vezes que eu venho parar falar comigo, eu humilho vocês 10 vezes. E você, amiga, tem alguma coisa assim também? Sobre? Relacionamentos que você passou, que não gostou. Com família. A gente envolveu família. Eu família. A gente envolveu família. Gente, porque relacionamentos no geral não é só relacionamento Amoroso, pode ser amistoso. Inclusive, eu prometo, assim, eu tenho tanto episódio que eu prometo, já tem 1 ano e pouco. A gente pode fazer parte 2 desse episódio, pra não ficar tão extenso. Tem, sim, não se preocupe, não, deixa eu fazer parte 2. Tem tanta coisa pra gente conversar sobre essas coisas, mas tipo, amizades falsas. A gente não pode nem falar sobre amizade aqui, porque eu quero um episódio de amizades falsas, porque é um dos episódios mais escutados do podcast. E já tem mais de 1 ano que eu prometo parte 2 e até hoje não chegou. Entendeu? Então, gente, vem aí. Algum dia vem aí. Deixa eu pensar aqui. Porque a maioria dos meus relacionamentos, vocês tudo conhecem, né? Que eu já Mas o povo não conhece. Mas o povo que tá aí em casa escutando, ou no trabalho, ou lavando os pratos, não conhece. Certo. Rapaz, gente, eu só tive 2 relacionamentos na minha vida.
Um com uma pessoa bem próxima de mim, né? Uhum. Que a pessoa mora na mesma rua que eu. E o outro mora em Camaçari. Que vai ser pai hoje em dia, gente. Aquele Assim, com cara de doido. É. E é doido mesmo, porque engravidou a menina. Pra mim, ele parece o pai de lá. Ai, gente, que horror, É sério. amiga. Quando eu vi ele, eu falei, parece seu pai lá. Não, isso. quando eu vi a foto eu falei, gente, esse homem tem cara de doido. E Uma o cara de doido que é tomar gadernal e tarja preta junto pra dormir 4 dias seguidos. E ele tem essa cara. Eu falei, o que ela tá fazendo com esse menino? Laura é tão bonita pra estar com esse homem, o quê? Ela se apaixonou, né? Gente, eu me apaixonei pelo jeito que ele me tratava. Acontece, né? A gente gostar de um jeito que é tratado. Uhum. Eu não sou assim. Deixa eu contar um. Assim, não durou muito. Eu acho que não durou nem uma semana. Você não precisa aprofundar, amiga. Você só fala assim por cima que foi que te marcou. É. Alguma O que me coisa marcou. Uhum. estranha que aconteceu, uma coisa ruim, sei lá, que aconteceu com você, sei lá o quê. Poxa, aconteceram tantas... Meus relacionamentos, assim, aqui em Santo Amaro, não eram muito aprofundados, era só ficação. E o resto era tipo de caras que eu conversava virtualmente, até hoje, quer dizer, nem tanto, porque hoje eu meio que desapeguei dessas coisas de ficar conversando virtualmente. Mas eu vou contar um que foi inesperado pra mim, esse relacionamento. Há um bom tempo atrás, quando eu namorava com meu primeiro ex-namorado, eu... tinha aquela coisa, aquele envolvimento eu e ele, enfim. Eu não tinha conhecimento muito das amizades dele. Gente, não liguei não, porque eu tava gripada há um tempo atrás. Aí, eu lembro até hoje que um dia eu e esse ex-namorado meu saímos da rua e encontramos um suposto colega dele. Aí, ele ficou conversando com esse colega dele. Tipo, eu era bem tímida na época, não falava com ninguém. Tipo assim, falava um oi no máximo. Beleza. A gente passou, tipo, a noite com esse amigo dele e outra menina, beleza. Nunca segui a pessoa, nunca encontrei na rua, enfim. Depois de acho que depois de anos, eu reencontrei esse amigo, esse colega, né, do meu ex-namorado. E aí, eu tinha visto ele na casa de um ex-amigo. E aí, eu conversei com ele, beleza, tal. Só que na época eu tava namorando com meu segundo ex. Quando eu terminei com meu segundo ex, eu saí de novo com esse outro ex-amigo meu. Fui na casa desse amigo. E esse colega do meu ex apareceu e a gente ficou conversando. No outro dia, ele me mandou mensagem, me queixando. Aí eu falei, porra. Aí eu comecei a conversar, tal. E aí, ele me chamando já pro abate, gente. Se é que vocês não entendem. 2 dias depois que eu conheci ele, eu fui lá, né? O abate? Abate! Mulher, e você quis ir pro abate? É porque ela... É, porque tem que fazer essa pergunta pro povo, né? Logo pra quem? A gente conhece, mas o povo não conhece. Eu fui pro abate. Gente, pelo amor de Deus, minha mãe não pode escutar esse episódio, não. Então não bota pra ela escutar. Não bota pra ela escutar, não. Como é que diz? Aí eu fui, né, amigo, pro abate. Eu fiquei com esse menino uns meses. E aí, eu pensando, gente, que loucura. Nesse dia que eu vi esse menino pela primeira vez, ele tirou uma foto minha e do meu ex. Anos depois, eu ficando com ele, me pegando na casa dele. Mas é isso que acontece. Muitas pessoas que a gente tem como amigo, amigo de quem a gente tá ficando, fica de olho na gente. É o básico, amiga, entendeu? É o terror. Mas eu gosto disso, porque a gente depois... só se viu uma vez, irmã. mulher, mas tem nada disso, não. Mas sabe o que é pior? É porque a gente pode ter relacionamento com algum cara. Eles fazem isso com a gente, mas muitas fazem isso com ele também. Muitas amigas que é dele, que é nossa, pode também estar querendo de olho nele. Olha que forte. Sim, verdade. Olha que coisa forte. Quando a gente namora com um cara, pode ter certeza que outra pessoa pode estar de olho. Sempre, amiga. E pode ser o mais feio. Entendeu? Mas vai só porque a gente tá pegando, ele começa a ficar interessante pra todo mundo. É de lei. Entendeu? Teve também umas que eu tava vendo no Twitter. Entendeu? De pessoas. O Twitter virou tipo o diário do povo.
Tem gente que tem Twitter pra ficar só postando coisa que tá fazendo no dia a dia. Ai, gente, eu não tenho essa coragem não, porque vai que eu escrevo alguma miséria. E viraliza. Aí eu viro uma famosa, aí o povo já gosta de pescar coisa antiga dos outros, né? E, amiga, quando viraliza alguma coisa, do nada viralizou. É. Alguma coisa que a pessoa posta. Aí eu tava Tipo vendo um aquele cara. vídeo que eu fiz. Eu tava vendo de um cara que ele tava saindo com a menina. Ele começou a postar. Hoje eu vou sair com a menina. Ele começou a fazer tipo uma thread do que aconteceu. Do que foi como. E cada dia que ele se encontrava com ela, ele fazia uma thread do que aconteceu. Até que começou a namorar, ele começou a fazer uma thread. Uma thread, não sei como é que fala. E isso, gente, foi tipo 3 meses. Eu comecei a seguir ele só pra ficar acompanhando. E ele começou a ficar famoso, conhecido no Twitter por causa disso. Que ele o povo começou a acompanhar junto comigo essa história dele. E a menina não sabia. Aí ele começou a. De um relacionamento que começou bonitinho, um Twitter bonitinho, ele começou a falar sobre sexo. Que ele fazia, e começou a detalhar. Como ele E teve fazia? como ele fazia, o que é que ela falava, começou a detalhar, como foi que começou. Até que um dia ele falou, vocês querem que eu grave? Ai, gente. Ele só perguntou. E o povo começou a falar, quero, O povo grava. vai dizer E o que povo já não gosta. É ridículo, é cara dele. Eu ia falar Aí mulher, E assim, ele fez? eu não lembro, porque eu falei assim, gente, que barbaridade. Eu parei de seguir ele, porque eu falei assim, eu não quero ver essas coisas não. É muito forte pra mim. Aí eu sei que o povo não descobriu. Eu vi muita gente falando que ia tentar achar o Instagram dessa menina pra avisar ela. Mas só que, tipo, a gente não sabia nem o Instagram dele, se ele tinha Instagram, porque era aquelas contas que tinha a foto de outra pessoa, ou de um... Mas os tem hacker que descobrem, pô. Não sei se descobrindo, amiga, porque eu falei, gente, é tão barbaridade, é uma barbaridade tão assim forte que eu nem quero acompanhar. Ele, gente, é sério, ele começou a detalhar o que ele fazia, o que ela falava, a posição que elas ficavam, sabe? O quanto tempo durava. Horrível, Esse horrível. tipo de coisa a gente comenta entre amigos, entendeu, gente? Nem entre amigos, que eu só Eu já ficar comentei, mano. É tipo, mano. nem entre amigos. Entre amigos, a gente tem que fazer, sabe o que com o nosso homem? Falar mal. Aí tem que falar que não peça pra nada, não me ajuda em nada. Não me dá um centavo. Não transa direito, não vai em nada. É pra gente fazer isso, gente, com nossos boys. Pra gente não ficar fazendo propaganda pro outro. Claro, exatamente. Somente palavra. Relacionamentos meus antigos. Entendi. Relacionamentos meus antigos mesmo não duraram muito tempo. Tanto que tem muito tempo que eu não tenho relacionamento sério com ninguém. Só ficando por aí, por aqui. Quando dá pra gente ficar, a gente fica. Quando não dá, a gente não fica. E assim a gente vai vivendo. Porque, tipo, é aquela coisa. A gente tava conversando sobre isso outro dia, eu não lembro. Não sei se vocês vão lembrar. Que a gente nunca sabe se tá pronto pro relacionamento até a gente tá nele. E eu não sei se eu tô pronto até eu estar em um. Entendeu? E não tenho cabeça nenhum. E não tenho cabeça pra estar com nenhum homem até agora. Entendeu? Mas o relacionamento que eu tive antigamente, eu tinha nojo dos homens que eu ficava. Teve um mês, que eu não vou falar que é o nome dele, mas se ele escuta. Ah, eu já contei um episódio, não foi? Sobre isso? Sobre um bofe que eu fiquei com... Depois de um tempo que você ficou com nojo dele... Quando eu vi ele sem roupa na minha frente no quarto. Mas você gostava. Amigo, eu gostava dele. Mas eu desgosto da mesma forma que eu gosto. Entendeu? Rápido. Só foi ver ele sem roupa que eu... Coitado. Que eu não achei, tipo... E você, mano, você tem alguma história? De relacionamento? Não. Mais de algum ficante, alguma Você coisa tem- assim. Não, mas não é só namoro, é ficante. É picante. Né, umas histórias assim. Eu tenho uma história do homem que eu ficava em Salvador. Que ele me levou de carro pra casa dele. Na hora ele mandou voltar a pé. Ele falou, ele me deu dinheiro pra voltar de metrô. Metrô. Ah, meu, E no bairro que ele morava, o metrô era longe. Então foi tarde da noite. Meu Deus. Tarde da noite, eu andando rápido na rua. eu nunca ia vou esquecer. chorar tanto, irmão. Mulher, eu xinguei ele tanto. Por que você não pediu um Uber? Mulher, eu não tinha essa noção de Uber nessa época, de pedir Uber. Porque eu andava só de metrô. Eu já contei a vocês, sabe que eu ficava de metrô. Quando o metrô logo inaugurou, eu ficava só nas estações de metrô. Eu encontrei ele no shopping. Ele falou, bora pra casa. E ele tinha carro. Aí ele foi e me levou pra casa dele, a gente fez o que eu tinha que fazer. Ele foi e inventou uma história que não podia me levar pra casa, que ele ia ter que fazer uma coisa, ia ter que buscar não sei quem. E ele nem pra me levar pra estação de moto, ele falou assim, eu vou ter que sair aqui agora. Aí vai o idiota, nessa época eu era adolescente. Eu ia fechar. Você ia ter que fechar. Aí, gente, na rua, sério, esse dia era capaz de eu ter morto. Eu na rua escura, andando rápido, entendeu? Pra tentar achar o metrô, que nem o metrô eu sabia, eu andei como o quê? Aí eu fui perguntei. Aí que passou aqueles povo que fica. Aqueles carros que fica de vigilância na rua. Sim. Aqueles carros brancos que tem a luz laranja. Sei. Que eu fui perguntei, moço, eu me perdi. Ele me deu uma história. Ele falou,
é por aqui. Ele falou, entre no carro que eu vou levar você. Aí ele me levou. Pelo Eu achei até que ele ia me levar pra delegacia, porque ele achou que eu era criança, tipo, perdida. Porque, né, tipo, a gente não tem muita idade que a gente tem. Sim. E nessa época eu tinha, tipo, 14, 15, 16 anos, e eu gostava até menos. Sim. Eu não sei porque ele não me levou, mas ele me levou até a estação e falou, tudo certo, você tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. E só subi a passarela e fui pro metrô. A gente sempre tem essa história, assim, de locais cabulosos que a gente já passou. E a gente pensa, meu Deus... A gente pensa hoje, fala, meu Deus, a gente passando nesses lugares, a gente podia ter morrido. Mulher, eu podia ter morrido. É porque eu não sei que bairro era o que eu tava. Eu não sei. Mas eu lembro que foi uma avenida bem grande que eu andei. Eu lembro que era de noite, tinha várias lojas. Aquelas lojas que abrem e fecham assim. Várias lojas tudo fechada. E só um poste aqui, outro poste lá na casa da poxa. Adolescente é sem noção demais. E né? tinha uma praça. Uma praça, eu lembro que chegava nessa avenida assim. Aí tinha uma praça bem grande. E tinha, tipo, grade ao redor dessa praça. Entendeu? Aí eu fiquei indo até lá. Meu Deus, Eu 16 lembro, anos. eu lembro da época que eu namorava, que eu ia escondido pra casa desse namorado meu. Por mais que ele morasse na mesma rua que eu, se eu fosse de cara subir a ladeira lá da rua pra ir pra casa dele, sempre fui com os vizinhos na porta, e são aqueles vizinhos fofoqueiros que a gente não quer passar pela frente. Esses vizinhos fofoqueiros são assim com meus pais. Aí eu e ele pensava assim, porra, como que a gente vai Se pra lá? encontrar, né? Não, como a gente vai lá? Aí a gente fazia... Lembra o que você fazia? Rapaz, a gente pensou, ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, lá eu já tenho uma ideia. Eu falei, tá bom. Ele ia, me buscava lá em casa. A gente fazia que a gente ia pra rua. A gente vinha aqui no retão, como quem vai pra Apple, como quem vai aqui pra escola. Nessa roda aqui. Só que em vez de a gente seguir direto pra Apple, A gente virava naquele beco. a gente virava ali na rua do Verde Vale, subia a Mulher, ladeira. você fazia aquela volta toda. A gente passava por detrás do cemitério no Verde Vale até subir ali a rua de novo. Porque quando você sobe lá na rua, tem umas casas, aí desce uma ladeira grandona que dá pro Verde Vale. Aí, ou seja, eu subia aquela ladeira perto da Apple, fazia a volta, e quando a gente ia embora, a gente fazia a mesma volta. Agora imagina, mulher, aquele local era bem pitoresco, porque não tinha uma alma, era deserto, era tenebroso, eu não sei como a graça de Deus a gente nunca foi assaltado ali. Amiga, porque nessas épocas parece que tem algum santo que ajuda a gente. É. Porque eu também já fiz muita coisa. Quer dizer, tem gente que já fez mais do que a gente. Mas, É tipo, claro. só o que a gente fez era capaz da gente ser morto. Eu tenho uma história mesmo de, tipo... Acho que eu vou deixar pra segunda parte. Acho que eu vou deixar, já tá longo o episódio. Essas coisas fortes, gente. Eu aqui só ouvindo, né, gente? Porque eu nunca fiz essa coisa. Não, Amanda- na segunda parte você vai ter que falar mais. Amanda, gente, ela, de nós três, ela é a mais santinha. Quer dizer, santa ela não é. Mas, assim, de feitos, assim, pitorescos, ela Nunca me nunca... aventurei. Amiga, é sério, Não sou eu sou bom aventurada. agora, mas na minha época de adolescência, eu fazia muita miséria. Eu vou ter que lembrar mais, gente, pra gente gravar. A gente tem que lembrar, Laura, de mais coisa pra gente gravar na segunda parte. Pode ter segunda, pode ter terceira, pode ter quarta, pode ter quinta. Tem várias partes, Entendeu? a gente se expondo Só aqui. contando aqui. E é sobre relacionamentos assim, ao todo. Pode ser de família da gente, pode ser de algum familiar, pode ser de algum parente, alguma coisa. Familiar, parente é a mesma coisa. Mas pode ser de algum... O cachorro, entendeu? Pode ser de alguma coisa que a gente conhece, que a gente viu na internet. Então a gente só vai... Ó, meu livro, Ian. A gente só vai seguindo, entendeu? Então, esperem pela parte 2, que a gente traz uma coisa assim ainda melhor do que foi esse episódio. Claro. Deixa pra eles, gente. Tchau, gente. Tchau, Até o tchau. próximo episódio.